Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Mostra o Texto, podcast, que eu sou novo nesse negócio de podcast, começou faz um mês. Estou fazendo um mês agora, né? Hoje é dia 2, tá vendo? Fazendo um mês aí na estrada, e vocês escolheram esse nome, né? O podcast Mostra o Texto, produzido pelo Estúdio CNF, produzido pela FTB, produzido pelo Crescendo na Fé, produzido pelos nossos trabalhos aqui. Na técnica do programa, está aqui o Cláudio, saindo cada vez mais tarde, né? E você pode participar com a gente, mandando a sua pergunta para o 974174129. Hoje é um dia de entrevista, pausa para os debates, e hoje é um dia de entrevista. Hoje eu estou recebendo aqui um irmão que se tornou amigo. Ele dirige um podcast lá no sul do Brasil, lá no Paraná, né? E lá na região de Curitiba, Fazenda Rio Grande, ali do lado de Curitiba, na Grande Curitiba. Já estive lá no podcast dele há algum tempo. Já conhecia pela internet, vendo os podcasts, os cortes, algumas entrevistas. E um dia eu olhei na minha caixa do Instagram e ele havia me convidado. E aí eu respondi, deu certo, fomos lá. E já foi mais de uma vez, já foi lá também no evento que ele participa, que ele produz. E hoje ele está aqui em São Paulo, então segurei ele aqui para participar comigo do nosso podcast aqui. Hoje ele vai de entrevistador para entrevistado. Pastor Fábio, muito bom te receber, meu irmão. Pastor César, uma honra, muito obrigado pelo carinho, pelas considerações. O senhor é uma referência, tenho muita admiração, respeito pela sua vida e pelo que o senhor carrega. Também já lhe acompanhava há tempos, talvez até antes do senhor acompanhar o Eu Acredito podcast, havia mandado mensagem para recebê-lo já algumas vezes. Que bom que você ouviu a mensagem, né? No direct. Porque eu não lembro que se demorou muito, mas às vezes, cara, eu não sei se já aconteceu isso com você. Você vai dar uma olhada no direct, tem lá mensagens. Esses dias tinha da Isadora Pompeu, uma vez tinha da Karina Bach, não sei o quê, e aí eu não vejo. Aí quando eu vou ver, tem um monte lá para responder. E às vezes você não sabe se é apenas reações de algo que você colocou nos stories ou se a pessoa... Se é contato mesmo, né? Se é contato, se a pessoa quer conversar algo importante. Deve ter acontecido com você também, né? Já, algumas vezes acontece. Ô, Fábio, como é que nasceu o Eu Acredito Podcast, cara? De onde saiu esse nome? Primeiro, antes de nascer o Eu Acredito Podcast, nasceu o Eu Acredito na Minha Geração, que foi um livro que eu escrevi no ano de 2016, quando viralizou uma pregação de um pastor reformado que ele dizia que essa geração de cristãos é a mais fracassada de todos os tempos. Se depender dessa geração, nós somos os primeiros a encher o inferno mais rápido do que todas. E essa pregação viralizou, que até os pentecostais estavam reproduzindo. Mas todas as vezes que eu ouvia, isso me confrontava bastante, porque eu pensava, se essa geração de cristãos é tão fracassada assim, eu sou um dos responsáveis porque eu faço parte dela. Então eu tenho que fazer alguma coisa para mudar este rótulo, essa fama tão constrangedora. Foi aí que eu recebi a inspiração do Senhor para escrever um livro com o título Eu Acredito na Minha Geração. Consequentemente... Então você escreveu um livro chamado Eu Acredito na Minha Geração. Isso. Que a ideia do livro era apresentar que crise espiritual, letargia espiritual, nós vivemos isso desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento. Nos dias de Eli, nós vivemos essa crise espiritual no sacerdócio. Nos dias de Acabe, de Elias, nós vivemos essa crise espiritual. No período ali interbíblico, pós-interbíblico, o povo estava vivendo uma crise espiritual, até porque há quem diz que Deus não falava, se silenciou nesse período. Mas essas crises espirituais foram uma oportunidade de Deus levantar agenciadores e promotores de avivamento. Nos dias de Acabe, Deus levanta Elias. Nos dias de Eli, Deus levanta Samuel. Período pós-interbíblico, Deus levanta João Batista para preparar o caminho do Senhor. Então, eu disse que nós podemos sim estar vivendo um tempo de adormecimento, frieza e letargia espiritual, mas isto não pode ser de forma generalizada. Existem remanescentes aos pés da cruz, clamando a Deus por um avivamento, porque estes querem ser e fazer a diferença. Quando você lançou o livro,
Porque do livro parece que então virou um movimento? Virou o quê? Como que é? Isso. A partir do livro, eu criei uma conferência chamada de Conferência Eu Acredito na Minha Geração. Fiz algumas vezes em Curitiba, no Rio e também em São Paulo. Aí eu criei um perfil, na época, no Facebook, e eu comecei a colocar trechos do livro que eu escrevi e também trechos de pregações. E começou a viralizar. Aí no Facebook... Pregações suas mesmo? Pregações minhas e de pregadores que eu me simpatizava. Nessa ideia de uma geração poderosa em Deus. Isso a gente está em 2016, 2017. É isso, 2016, 2017. E aí, logo de 2016 para 2017, o perfil no Facebook na época, a página, foi para 1 milhão de seguidores, depois 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Aí Caramba, cresceu rápido. Chegamos a 4 milhões no Facebook. Aí depois veio o Instagram, migramos para o Instagram. Hoje nós temos no Instagram... é diferente, né, velho? É diferente, é diferente. O Facebook hoje ainda está lá por causa do povão. Tem muita gente que não gosta, tem uma versão de Instagram, principalmente as pessoas ali na faixa dos 40 para mais. Não usa muito as Instagram. avós. Estão lá no Facebook, né? Dos 40 para mais. O Instagram é o pessoal mais novo. Você né? cuida dos dois? Então, eu tô sem a página no Facebook. Essa eu perdi por questões políticas, né? Por que você postou? Eu estava postando muito conteúdo político, me posicionando Você politicamente. colocando as asinhas de fora. Muito conteúdo Alexandre político. Moraes, Aí eu acabei perdendo, né? Mas você lembra qual foi a postagem? Então, teve uma postagem de um cara Alexandre, pera um pouquinho, rapidinho. Vai, isso aqui não tem a ver com ele, né? Teve uma postagem de um cara que entrou dentro de uma loja e uma trans, né? Uma mulher trans, vou usar essa expressão, estava como atendente. Aí o cara estava trabalhando, chamou ela de ele. E ela não gostou de ser chamado de ele. E aí começou a discutir e tal. Não houve agressão física nem nada. Só bate-boca. Só bate-boca mesmo. Você postou? Aí eu postei. Aí o vídeo foi removido e eu fui penalizado por discurso de ódio. Aí outras coisas também que não era fake news, mas a plataforma entendeu que era fake news e aí acabou removendo mais 3 conteúdos e também... Daqui a pouco perdeu a página. Perdi a página. 4 milhões de pessoas. 4 milhões de seguidores e tinha mais de 80 milhões de visualizações mensal. Caramba. Perdi a página. Como é que você se sentiu? Como? Porque assim, ó, pensa você perder a igreja. Você tem lá 500 membros. Pô, você perdeu a igreja. Agora, pensa em perder 4 milhões de pessoas que te acompanham diariamente. E assim, querendo ou não, essa página, através de publicidade, que eu vendia publicidade na página, me gerava um lucro financeiro. Imagina. Era uma empresa também, vivia disso também. Era uma empresa. Então, no momento, quando eu perdi, eu já tinha criado o YouTube, o canal Eu Acredito, e já tinha também o Instagram. E como eu estava só investindo mais agora, tanto no podcast quanto no Instagram, no portal, e também no Eu Acredito Podcast e Instagram, para os cortes, não senti tanto. Porém, se fosse, vamos lá, em 2020 o Facebook... Só tinha ela, né? Só tinha. E em 2020 o Facebook começou a ser monetizado. Eu ganhei dinheiro... No Facebook? No Facebook, assim, na pela pandemia, monetização. Salvou a gente. E o Facebook é a melhor monetização que tem, né? É a melhor monetização que tem. Então, assim, pesou, mas não pesou tanto devido ao contexto do momento, né? Colocado em outros lugares e tal. Isso. E daí dessa página, antes de você perder a página, então dessa página aí surgiu o Instagram. E como é que você... O que você fez entre você entrar no YouTube, bicho? Então, o que aconteceu? Eu sempre tive uma aversão ao YouTube. Eu nunca consegui trabalhar legal no YouTube. Sempre trabalhei com Facebook, com Instagram, logo com quando vídeos, surgiu. mas dentro do Facebook e do Instagram. Com o YouTube, porque o YouTube exige muito conteúdo original. No Facebook e no Instagram, nesses portais... A plataforma mais difícil é o YouTube. É o YouTube. Nessas plataformas como Facebook e Instagram, eu trabalhava com conteúdos de terceiro. Fazia alguma coisa ali no vídeo, uma edição, mascarava a situação e eu conseguia trabalhar. Só que no YouTube você precisava ter um conteúdo original, né? Então, autoral. Na pandemia, surgiu o boom dos podcasts. Explodiu, verdade, né? O pessoal começou antes, mas que deu autoridade mesmo para o podcast no Brasil foi no período pandêmico ali. Flow, Podpah, veio Inteligência Limitada, que explodiu. Aí eu falei, puxa vida... Todo mundo dentro de casa, não sei o quê, e aí o pessoal começou a gerar conteúdo, né?
Isso aí. Aí, 2022, eu falei, eu tenho que começar um podcast. Pós-pandemia já. Aí eu iniciei o podcast com a visão do quê? Porque os podcasts cristãos que eu via, não é uma crítica, era a forma deles fazer o podcast, era testemunho, era mais devocional, legal. Criar um conteúdo lugar, né? edificante na internet. Só que aí eu olhava para os podcasts Estou falando para você falar mais perto do microfone. Vou falar aqui. Quando eu olhava para os podcasts secular, tava um monte de crente lá assistindo. Por quê? Por causa das provocações, do diálogo, das argumentações, da treta, pela diversidade de opiniões a respeito de um assunto. E eu falei, poxa, a gente precisava ter um podcast cristão também, que rolasse treta, ter diversidade de assunto, uma troca de argumentação, que o host, que o anfitrião possa provocar e confrontar o convidado. Então, a minha proposta inicial de ter um podcast cristão era fazer a diferença nesse sentido. Trazer algo, entre aspas, do secular para o cristão. E essa é a nossa forma hoje de fazer podcast. Com conteúdo 100% cristão, mas trazendo esse background, essa ideia. Eu não levo para lá um satanista, um espírita, pra uma outra pessoa. Isso, né? Um candomblessista de uma outra religião. Eu quero levar pastores, ainda que esses pastores tenham uma visão conspiracionista, acredita no livro de Enoque, em livros apócrifos, ou que eles falam um absurdo que eu discorde. Eu estou lá para ouvir o que ele entrega, entendeu? Como é que começou? Por exemplo, quais foram os seus primeiros convidados? Começo é muito difícil, né, Fábio? Porque, por exemplo, você começa... Todo mundo começa do zero. Então, você começa do zero. Você não tem seguidor, não tem... O seu canal é minúsculo. Hoje seu canal está crescendo, mas o canal é pequenininho e tal. Como é que é? Porque eu não tenho essa experiência, porque eu venho do rádio, né? Então, sim, eu sou 200 anos de rádio. Então, quando eu comecei no YouTube, o pessoal já me conhece pelo rádio. Então, como é que foi para você entrar, tipo assim, agora tem no YouTube, convidar as pessoas olham, como é que é? Então, pastor, foi muito desafiador. Ninguém nasce grande, né? Quem nasce grande é monstro, sofre de anomalia, é doente. E ainda que você receba um projeto grande, mas ele vai iniciar pequeno, né? Então, é muito desafiador quando não tem uma visibilidade até para os convidados vir. O cara vai olhar, por exemplo, alguém que tem 1 milhão de seguidores. Olha lá para o seu canal com... 1.500. 1.500 seguidores. Aí o cara pensa, imagina assim, o que eu vou fazer lá? O cara quer crescer em cima de mim. Aí, como eu estou lá em Curitiba... Você levou muito não, mano? Muito. Como eu estou lá em Curitiba, o que acontece? Muitos pastores de nomes que vão para lá vão a convite de uma igreja específica. Aí você tenta segurar ali, aproveitar. Você entra em contato com a igreja, com a liderança, para ver se os caras permitem... O cara ia até o podcast. Tarde, né? Porque geralmente vai pregar à noite ou cantar. E eu recebi muitos não de muitas lideranças. Às vezes, os convidados até queriam ir, mas o pessoal que estava levando ficava com esse pensamento. Pô, se eu levar, o cara vai crescer em cima de uma agenda que... Tem isso mesmo. Pior que tem, pastor, pior que tem. Mas, graças a Deus que eu não posso falar que são todos, né? Houve uma boa parte de igrejas que... deliberaram assim as pessoas a estarem lá comigo. Eu posso citar aqui a Advec Curitiba, Pastor Jamute, o Ministério Rocha gente boa pra caramba. E alguns outros ministérios que permitiam. Pastor Edil Siqueira lá de Colombo. A primeira vez, por exemplo, que o pastor Marco Feliciano foi lá, meu canal era pequeno e o pastor Marco Feliciano estava indo pregar na Advec e na igreja em Colombo. Aí eu conversei com o pastor Jamute, conversei com o pastor Edil Siqueira de Colombo e eles permitiram o pastor... O Marcos Feliciano nem te conhecia? Então, conhecia pela internet. Uma conversa assim. E aí eu vou aproveitar... Então ele foi o primeiro cara assim grande que foi? Grande. Antes do Feliciano, teve um cara grande conhecido no Brasil aí, por estudos que ele dava, que ele estava lá em Curitiba. Você não quer falar quem é esse? Dr. Nelson Rocha. Nelson Rocha. Alderi. Alderi. Ele estava lá em Curitiba. Eu entrei em contato com ele. Falei, pastor, vem no nosso podcast e tal. Eu vou. Aí o que aconteceu? Um dia antes dele ir no podcast, eu mandei ali, eu estava começando, então não fazia no improviso como eu faço hoje. Mandei algumas perguntas para ele. Falei, pastor, é só para a gente ter um norte para onde a gente vai. Aí passou uns 30 minutos, ele mandou uma mensagem, ele falou, olha, não vou não. Pode cancelar que não vai dar para eu ir mais não. Por quê, pastor? Ele, vai ser muito exaustivo, cansativo. Eu falei, não, tranquilo, é que eu já divulguei e tal. Aí ele falou, na verdade é que as suas perguntas são muito fraquinhas. E era mesmo? Assim,
Não era que eram fraquinhas, é que eu mandei perguntas iniciais que era pra nortear, né? Para nortear. E depois a gente ia entrar numa conversa mais teológica e tal. É por isso que hoje eu não mando mais pauta pra ninguém, entendeu? Tipo, você não consegue nem perguntar, então como é que eu vou... É muito fraquinha. Mas isso foi um baque, assim, que na hora que ele falou que as perguntas eram fraquinhas, eu chorei. Sério, chorei, cara? pastor. Eu falei, poxa vida. Em 6 meses de podcast que a gente tinha, já era uma luta, porque desde o início eu fazia ao vivo. Ficava 2 pessoas assistindo, 3 pessoas não é fácil assistindo. Abrir uma câmera pra ninguém, não é fácil. Cara. Aí o cara que eu tinha convidado falou que ia. Depois que eu enviei as perguntas, ele falou que era fraquinha. Eu falei, desgrama, eu sou um... Você se questionou. Não, eu falei, é por isso que só tem 3 pessoas assistindo. Eu sou fraco. Aí o que acontece? Tipo, entrou, né, mano? Não, no seu, entra. Chega no emocional, pastor. Porque quando a gente inicia algo, a gente trabalha por resultados. E aí você está 6 meses trabalhando, não vem um resultado. Não vem nenhum, né? Pagando aí chega estúdio. Alguém fala isso, aí pronto. Não, vem. Aí, no mesmo dia, soltaram o cartaz que o pastor Marco Feliciano estaria na região. E aí eu entrei em contato no direct do pastor, não tinha nenhum contato dele no WhatsApp. Mandei no direct. Responde, aí o pastor Feliciano respondeu: filho, eu vou. Só entra em contato com o Roberto Marinho. Aí eu entrei em contato com o Roberto Marinho. Aí o Roberto Marinho confirmou. Aí eu entrei em contato com os pastores, que eu sempre trabalhei assim, em concordância com quem estava levando o convidado até lá. Para ser ético, né? Para ser ético. E aí deu certo. E foi então ele foi no lugar do Alderi? Do Alderi, ele foi no lugar. Isso foi um refrigério para minha alma. Por quê, pastor? Eu me converti lá em Porto Seguro, Bahia. A minha adolescência foi muito conturbada. Eu entrei no crime. Assalto à mão armada. Eu tenho uma bala alojada no corpo, uma cicatriz de 19 pontos na barriga até hoje. Ah, você era criminoso mesmo? Sim. Gangue é o quê? Dos 12 até os 15 para 16 anos, eu fiz parte de uma gangue, de uma quadrilha mesmo, de assalto na cidade de Porto Seguro, Bahia. Entendi. Eu me converti de 15 para 16 anos. Eu estava numa esquina, tramando um novo assalto a fazer. Naquele dia, um rapaz por nome de Henrique, que há 2 semanas antes fazia parte da mesma quadrilha que nós, ia passando. Quando ele estava adiante, ele para, ele olha pra gente e me chama pelo apelido no meio do grupo. Eu falar meu apelido aqui na época. Fala. Buiú, vem aqui. Aí eu vou até o Henrique. Só que o Henrique fazia parte da mesma quadrilha de assalto que nós há 2 semanas antes, mas se converteu, entrou na lei de crente. Quando eu chego para ele começa a me evangelizar. Jesus tem uma obra na sua vida. Quer te fazer um pregador do evangelho, quer trocar esse revólver por uma Bíblia. Ele começou a falar de Jesus de uma forma tão linda que os meus olhos lacrimejaram e ele me propôs um desafio dizendo: experimenta Jesus por 2 semanas, se você não gostar, desista dele depois. E ali na rua, levantei as mãos, fiz a oração, a confissão, para aceitar Jesus ali, para experimentar por 2 semanas. Eu experimentei 1, 2, 1 mês, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu não consigo deixar Jesus por nada, porque Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu preciso. Porém, a minha adolescência, por ter sido conturbada, eu não tinha perspectiva nenhuma de futuro. Não tinha sonho. A pergunta que mais me confrontava nessa época é: o que você quer ser quando você crescer, relacionado a uma profissão? Eu não sabia. Quando você era dessa vida, como é que você conseguiu levar esse tiro? A gente tinha ido fomos fazer um assalto em um bairro que era oposição ao nosso, porque assim, nós em um bairro que morávamos, não poderia fazer assalto naquele bairro. Ah, você só trabalhava em outros bairros. Em outros bairros. Só que nos outros bairros tinha outra organização criminosa que não permitia. Que trabalhava no seu. Aí... Cada criminoso trabalha no bairro do coleguinha. Isso aí. Aí o que acontece? A gente foi lá e fez o assalto. Aí os caras daquele bairro descobriram que a gente não fez. Gostaram. Não gostaram, entendeu? Aí vieram... Trocar tiro. Eu tava jogando bola, descobriram que a gente tava lá jogando bola e os caras começaram a atirar. Aí nisso pegou um aqui. Morreu alguém? Não morreu. Eu coloquei a mão, saí correndo ainda, com desespero, não senti dor, na verdade, eu acho que tava com sangue quente, mas a maior dor era o desespero de morrer, entendeu? Você falou: tô morrendo. Não, né? eu vou morrer, sabendo que você tá com a bala. Foi para no hospital? Tá? Fui no hospital e tal. Aí chegou, minha mãe não sabia. Nesse dia, ela no hospital falou: meu filho, o que você tá fazendo da sua vida, né?
Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos nessa época. Quando eu levei o Caramba, tiro. criança, né, mano? 14 anos. E aí, mas seus irmãos também eram assim? Você tinha, como é que é a sua estrutura eu coloquei familiar? o meu irmão, né? Eu chamei o meu irmão na época, coloquei, mas o meu irmão também está livre disso, graças a Deus. A minha família foi disfuncional, eu não conheci meu pai, pastor. A única coisa que eu sei do meu pai é que ele morreu tentando tirar a vida da minha mãe. Caramba, com quantos anos você tinha? Eu só tenho uma lembrança do meu pai, eu não tenho foto dele, não sei como é que era ele. A única coisa que eu tenho, assim, eu não sei se é uma memória fotográfica ou se é uma lembrança da alma, é que eu estava saindo na porta de casa, ele ia passando na esquina adiante, e eu dizia, painho, quando o senhor vier de lá, o senhor traz pipoca para mim. E ele tira o chapéu e a cena, né? É a única memória é a única que você lembrança. Eu não sei se ele era parecido comigo, nem nada, entende? Não tem foto. Nem nada. Caramba. Eu também nunca me preocupei em querer saber como ele era. Então, tem essa história que ele morreu tentando tirar a vida da minha mãe. Então, assim, infância... Mataram ele? Mataram, né? Nesse A dia polícia? que ele... Não, a própria sociedade mesmo. Ah, Paulada, tipo... facada. Lincharam, né? Lincharam Porque ele. Ele estava tentando matar sua mãe, pegaram... E lincharam ele. Isso lá na Bahia. Isso na Bahia. Então, assim, a família é totalmente disfuncional. Mas quantos anos você tinha nessa época? Você não sabe? Eu não lembro. sei, não lembro. E vocês são em quantos? São 3 irmãos. Mas o único que morou com a minha mãe foi eu, né? Praticamente a infância, até a juventude, até eu vim para São Paulo primeiro, depois eu fui para Curitiba. Eu sou o caçula, um irmão meu mais velho morou a vida toda com dono de hotel em uma cidade por nome de Belmonte. Um outro irmão meu, que é o do meio, minha mãe doou ele para morar com um casal lá que tinha uma vida mais estruturada. Melhor, tal, né? ele que seguiu a vida por lá. Mas assim, esse meu irmão, ele morava próximo da gente, né? Mas vivia em outro bairro, mas vivia em outra família. Ele foi doado. Isso, a gente não tinha convivência, a verdade é. Então, em casa, a minha infância, a adolescência, praticamente foi a minha mãe e eu, né? E hoje, como é que vocês três? Vocês se falam? Como é que é? Nós nos falamos, mas não temos aquele apego de irmão porque não fomos criados juntos. Nos falamos esporadicamente, né? Entendi. E de todos eu sou o mais apegado com a minha mãe porque eu fui criado perto dela, né? Então, assim, essa minha infância, adolescência, tirou toda a minha perspectiva de futuro, de sonho. Eu não sabia. Após a minha conversão, eu recebi DVDs de pregações. E dentre tantos DVDs estava um pregador pregando, e esse pregador foi usado por Deus, pelo Espírito Santo, para me inspirar a sonhar. E eu não sabia que 15 anos depois estaria à mesa do Eu Acredito podcast, me chamando de amigo, que era o Marco Feliciano. Cara, então, quer dizer, tem um significado muito maior para você, né? Sim, por isso que eu disse. O Alderi Nelson Rocha disse que as minhas perguntas eram fraquinhas, e Deus, como um refrigério na minha alma, preparou a pessoa que me inspirou a sonhar em querer ser um pregador para estar no mesmo dia em que a pessoa tinha rejeitado o meu convite. Toma aí, Alderi. Vamos lá. E como é que... Então o Marco Feliciano foi tipo um ponto alto assim, no seu podcast? Foi um ponto alto. Você tinha 1.000 e poucos na época. Quanto você lembra quanto você tinha? Pastor, a gente... Tava ali com uns 10 mil. Já tinha uns 10 mil. Porque o Cláudio Gama tinha viralizado o conteúdo dele. Também. Maurinho Ferreira tinha ido. Moisés Leopoldino já tinha ido. Entende? Mas o ponto alto, assim, foi o pastor Marco Feliciano. Porque, e aí começou a romper. Porque o que aconteceu? O Marco Feliciano, além de ir, ele postava os cortes no perfil dele do Instagram. Aí, pronto. E dizia que... E colocava os créditos do Eu Acredito legal, podcast. Cara, que legal, cara. Não, assim, foi algo surreal. Porque uma coisa, o senhor disse que veio do rádio, né? Uhum. Uma coisa é alguém que fez comunicação, fez jornalismo, veio do rádio. Alguém que já tem uma visibilidade pública começar um trabalho no YouTube. Ele já começa gigante. Outra coisa é uma pessoa que começa do zero, entende? Sem ter feito comunicação, sem ter feito jornalismo. E assim, e na raça. Então eu errei muito com a forma de entrevistar, com a forma de perguntar. Mas eu fui crescendo juntamente. Aprender, Fábio, é o melhor jeito de aprender. Tipo assim, errou muito. Eu também já errei muito e tal. Aí você para, porque a vida é uma escola, né? Então você está aprendendo. Eu também estou aprendendo. Então, isso aqui eu não vou fazer mais. Isso aqui não deu certo. Isso aqui deu muito bom. Isso aqui não deu. Então, que legal. E muito nobre do pastor Marco Feliciano. Eu não concordo com muita coisa que o pastor Marco Feliciano fala, mas ele é um querido. Ele é uma pessoa... Ele é um lorde. Exatamente. Fantástico. Pessoa fantástica. E daí, do Feliciano para frente, como é que foi o Eu Acredito?
Então, assim, é que as pessoas acham, a partir do momento que vai um grande nome, para mim foi uma realização pessoal, mas a partir do momento que vai um grande nome, as pessoas têm essa percepção, e eu também tinha. Agora vai romper. Agora eu... rompe, mas não é vira uma chave e acabou a partir de agora. O estúdio é diferente, tudo diferente. Não, aí o que acontece? Você acha que todas as transmissões que vão fazer ao vivo, os cortes que vão colocar, vão dar resultado. Aí depois do pastor Marco Feliciano os cortes viralizaram e tudo. No outro dia foi outro convidado, deu 2 pessoas. A mesma luta. O mesmo banco, a mesma praça, o mesmo jardim. Até conquistar um público no YouTube, até você conquistar uma audiência, as pessoas começaram a simpatizar, não com o convidado que vai, e sim quem apresenta o podcast. Isso leva tempo, entende? A primeira coisa que eu conquistei do meu público foi a antipatia. Por quê? Sério, cara? Porque eu provocava, eu discordava dos convidados. E aí, como as pessoas geralmente iam por causa dos convidados, achava que eu estava... esse cara fica aí, não sei o que. Achava que eu estava afrontando os convidados. Mas era provocações para os convidados entregar o máximo de conteúdo que ele fazia. Então essa era a minha proposta de podcast. Não era ali apenas uma conversa de comadre, não de só compadre. Contando testemunho e tal, contando testemunho. Era assuntos teológicos. Eu queria que o cara entregasse o máximo de conteúdo possível. Então eu conquistei primeiro a antipatia dos inscritos. Hoje, eu não digo que eu tenho 100%, mas eu digo que eu tenho 40% ali. Ô, Fábio, pessoas insuportáveis, já teve que entrevistar? Tipo assim, você achava que era uma coisa, chega lá, é uma pessoa insuportável, então é uma pessoa que você fala, mano, que pessoa horrível. Sem citar nomes, já teve isso? Assim, eu vou ser bem sincero com o senhor aqui, que as pessoas às vezes acham que aqueles que são mais conhecidos são os mais insuportáveis. E não é assim. Os mais conhecidos são os mais humildes. É isso aí. São verdade. os mais simples. Verdade. Entendeu? Agora, existem pessoas que não são tão conhecidas que querem mostrar que são, sentem, que têm, que se sentem, e eles se tornam insuportáveis. Tem pessoas que você não convida mais? Não, tem pessoas que não dá para ir mais, né? Tem pessoas que não dá para ir mais. Eu tenho essa mesma experiência, tanto no rádio, né, muitos anos, né, de rádio, são 20 para 21 anos. Mas assim, você falou uma coisa que é verdade, não é pelo... a pessoa é gigantona lá na rede, estourado, todo mundo e tal. Não é isso que... Por exemplo, você pega uma Karina Bach. Uma fofa, cara. Pelo amor de... Quem não gostar da Karina é porque não gosta de ninguém. Porque não tem como você não gostar daquela mulher. Entendeu? E eu não sei quantos milhões ela tem hoje, mas ela sempre foi gigantona, né, na rede social e tal. Mas também tem pessoas grandes na internet que também são intragáveis. Então, eu concordo com você. Não é porque é grande que é chato. A maioria das tem pessoas... gente que acha, tem essa percepção. Que é nariz empinado, porque é grandão, chegou lá no topo, não sei o que lá. Não tem nenhum tipo de conexão. Um exemplo recente. Pastor Silas Malafaia teve no podcast. Pastor, assim, eu vou muito na Advec em Curitiba, em outras Advec no Brasil. Ele sempre prepara uma mesa de café para receber. Eu falei, não, vou fazer um café aqui nível Advec. Eu comprei taças. Comprei para receber. Pra mim, você não fez isso, né, Fábio? E foi o senhor que conectou. Eu ajudei o Silas a ir lá. Fica meio protesto aqui. Eu comprei taças novas. Minha esposa foi lá, comprou. Montamos um café e tal. Aí compramos um copo de descartável para, caso ele quisesse, depois levar e tal. Ele, ao invés de ir nas taças, ele foi no copo descartável e colocou suco. Eu falei, pastor, simplão. Eu comprei essas taças aqui pro senhor. Bebe nessa taça. Bebe nessa taça, pelo amor de Deus, acabou de ser lavada, tá nova. Ele foi lá, tomou no copo. Que isso, meu filho? Que isso? Sou simples. Então, assim, você quer fazer o melhor para receber uma pessoa que está aí tendo uma grande repercussão no Brasil, que, querendo ou não, para nós, como podcast, se torna uma honra recebê-lo. E aí você vê a humildade, a simplicidade da pessoa. Talvez outro, no lugar dele, poxa, se tiver só o copo descartável, copo descartável. Tem gente que até fala, né, mesmo. Então, eu tenho essa experiência também. Então, tem pessoas que são insuportáveis. E não é pelo número de seguidor que tem, pelo tamanho, pela riqueza, pelo dinheiro, pela popularidade. É da pessoa, né, cara?
É da pessoa. Entendeu? Tem uma frase, né? Você quer conhecer um homem, dê poder a ele, né? Às vezes, para você conhecer uma pessoa, é só dar poder. E isso, quando ele tem um poder, não é que o poder o corrompeu. Na verdade, só revelou quem de fato ele já era, né? A personalidade dele. Existem pessoas arrogantes, existem pessoas... E você se surpreendeu do contrário? Tipo assim, pessoas que você tava cheio de dedo lá, e você chegou, igual o Silas, chegou lá, o cara era de boa? Assim, ao contrário de achar que o cara era humilde. Não, ao contrário. Não. Você achar que o cara era duro, ou era brava, ou era tal, chega lá, o cara era de boa. O Moro, ele é muito fechado. Sérgio Moro? Você vê, ele tem um rosto, um semblante muito fechado. Carrancudão, assim. Tá. O senhor também, né? É sério. Não, não é porque eu tô aqui, não leva isso aqui como conchavo, não. Acompanhando os seus debates... Mostra o texto, pastor. O senhor não ri. Varão. Não, o senhor não ri, é verdade. O seu semblante é fechado. Uhum. Mas aí conhece pessoalmente, é a pessoa mais agradável de se conviver e de conversar, entendeu? O Moro também, ele é muito fechado, aparenta ser aquela pessoa fechada. Mas chegou lá, conversou, deu risada, sabe? Uma pessoa incrível. E tem pessoas que são... pessoas, tipo assim, gente boa, legal, tal, só que também não desenvolve, né? Então, tem isso também, né? Tem isso também. Porque para render um bate-papo, igual, por exemplo, cara, você falou da sua história, eu já quero voltar lá no seu testemunho. Não é essa a ideia, mas é o seguinte, é muito legal porque você deixa pistas e a gente vai trabalhando. Agora, você vai fazer pergunta, e aí não sei o que lá. Não, também, fui. Eu tenho. Não sei o quê. Isso é ruim. Quer dizer, não abre... E aí, como você vai? Não tem janela, né? O que acontece? Existem pessoas que... Todas as pessoas que vão lá no Eu Acredito Podcast, eu gosto de almoçar com eles antes, né? Eu levo para mesa, a gente conversa sobre possíveis a serem abordados. Existem pessoas que eu já pensei durante o podcast, poxa, se eu tivesse gravado a hora do almoço, teria rendido mais. Legal. Teria rendido mais do que esse podcast. O cara não entrega. E fora outros também que quer fugir de todos os assuntos. O cara não quer falar, o cara não... Entendeu? Tem pessoas que a mídia conheceu, a grande mídia, por causa de você? Por conta do podcast? Tem. E eu vou falar aqui, pode ser que as pessoas não concordem. Mas, por exemplo, a Ruth Benigno, hoje ela está em muitos podcasts. Veio aqui, participou de muitos debates. Mas primeiro foi no Eu Acredito Podcast. Ela primeira? Foi o Eu Acredito Podcast que ela começou a falar sobre o Ministério Pastoral Feminino. Foi lá que ela começou a viralizar, a ter os primeiros, assim, e grandes resultados dela. Pastor Carlos Eduardo está viralizado no Brasil hoje, né? Em podcasts e tal. Mas eu comprei briga do pastor Carlos Eduardo. Por quê? Porque as primeiras vezes que ele foi, ele abordou alguns temas que, para a bolha que eu fazia parte, era heresia. Então teve gente que me ligou. Por exemplo, ele confrontou o hino do Jeff Suellen. Quem? Do Jeff Suellen. Confrontou o hino. A igreja será... Que ele falou bem assim, Jesus não vem para a igreja. A fala do pastor Carlos Eduardo. Jesus não vem para a igreja. A igreja que vai encontrar com Jesus. Entende? Jesus vai vir para Israel depois. Uma fala dele, assim, um corte, viralizou muito. Então, pregadores e pastores... Por que você não confrontou esse cara? Não leva esse cara no podcast, não. Isso é um herege. Outro tema que ele falou lá, que eu segurei, foi a questão que ele falou que nós não somos mais a imagem e semelhança de Deus. Ele traz uma análise... Tem toda uma explicação. Toda uma explicação. Mas ele fala que depois da queda, o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus e nós não somos mais a imagem, só passamos a ser a imagem e semelhança de Deus após Cristo. Quando nós somos resgatados por Cristo, ele devolve a nossa identidade e nos resgata novamente para Deus e tal. Aí muitas pessoas... É um herege e tal, como é que leva um cara, como é que dá? E eu falei, não, é um herege, mas que tá dando bom, tá dando repercussão, o pessoal comenta bastante e tal. E aí todas as vezes que eu colocava que ele estaria de novo, o pessoal, como é que vai levar? Fica dando palco pra... Sério, você comprou briga, então? Comprei briga. Aí teve uma situação que ele foi pro Fuxico e tal. Eu fui até o Fuxico, dei uma entrevista lá defendendo ele, entende? Comprei briga e hoje o Carlos Eduardo tá aí, viralizado no Brasil, porque eu comprei briga e tudo começou no Eu Acredito Podcast. Faz um top 10 aí dos principais convidados que você levou, que foi legal pro podcast.
Pastor Carlos Cardoso, pré-tribulacionista, conspiracionista, geopolítica. Gente boa ele. Gente boa. Só debateu com ele. Debati. A gente deu muita risada naquele debate. Eu não concordo, mas gente boníssima. Gostei muito dele. A gente deu muita risada naquela dimensão lá. Carlos Eduardo, que é um dos mais viralizados do canal, né? Aí tem a Yosef Akiva, mas ainda o Hernani Santos. Foi legal também, né? Muito legal. Eu tô falando assim dos mais engajados do canal, né? Aí tem o Marco Feliciano, Cláudio Gama, teve também a ex-bruxa Oladio Muque Adeuí, tem também pastor Oswaldo Lobo, pastor Rogério Zaite, pastor César, que está entre os 10 mais engajados do meu canal também. Agora o Silas, né? O pastor Silas também, né? Tá bem engajado em nosso canal. E tem os cortes de forma esporádica que viraliza praticamente de todos, né? Porque o corte não tem uma explicação lógica, né? Tipo assim, às vezes a pessoa que mais engaja, tipo, imagino que o Silas deve ser um dos grandes. Mas nem sempre o corte vai ser... Às vezes o corte do Eduardo vai bater mais, né? Não tem uma regra, né? Por exemplo, tem um pastor lá de Antonina que sempre viraliza lá, que é o pastor Fábio Pimenta. Ele se posiciona muito de forma política. Então ele acaba falando que pastor que vota na esquerda ou apoia se posicionando favorável à esquerda deve entregar sua credencial, entendeu? Caramba. E abandonar a igreja. Então acaba viralizando nas redes sociais. Ô, Cláudio, se você quiser colocar uns comentários aí, porque tá todo mundo falando de mim agora, porque ele falou que eu era... Olha esse Joás aqui, Peixoto. Pastor César... Peraí, para falar com o pastor César, eu tive crise de ansiedade, de tanto medo. Aí, a partir de então, passei a amar mais a vida dele. Aqui, Por que as pessoas têm essa ideia de mim? O pastor leva a sério o programa. Não quer dizer que ele não é carismático. É uma das pessoas mais humildes e carismáticas que eu conheço. Porque, às vezes, mas quem julga de longe, quem tem esse pré-julgamento, pela forma séria que o senhor leva, fala, nossa, esse homem aí deve ser... Por exemplo, eu participei do debate com o Felipe, aquele que ele é pastor, mas usa roupa de mulher, é casado com outro homem. É Felipe Freire. Felipe Freire. Que tem uma barba, né? E se veste mulher. Uma barba. Aí, eu não concordo com nada da teologia do Felipe. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. Entende? Então, a gente há de se separar uma coisa da outra. Entendeu? Às vezes, é verdade. Às vezes, minha cara não ajuda, é verdade. Às vezes eu estou lá defendendo a fé, defendendo o que eu entendo na Bíblia, então às vezes eu dou uma exagerada. Vamos tentar melhorar. Não é, mas é o seu jeito, é a sua personalidade. Isso não é ruim, pastor. Ainda mais depois que o senhor colocou barba, fica mais difícil. Ficou mais bravo ainda. Ficou mais difícil de identificar se o senhor está sorrindo ou se está sério, entendeu? Vamos lá. Eu tenho que fazer aqui um intervalo. O pastor Elias Soares também entra no top 10, tá? Pastor Elias Soares, ele tinha ido já no Eu Acredito Podcast antes de ontem. E ele tinha viralizado lá com o assunto. Ele foi profeta lá, ele falou que Irã ia combater Israel e ia se tornar ruína. E aconteceu agora. Ele falou antes, isso há 2 anos, pastor. O Elias é bênção. Há 2 anos o pastor Elias Soares havia falado isso e aconteceu. Fábio, quando que começou a ideia de vocês, o podcast também fazer eventos? Você já fez 2 eventos? Como é que foi? A ideia foi esse ano mesmo. Eu falei, a gente tem que romper, sair de uma mesa de estúdio e ir levar para que as pessoas tenham a experiência de participar presencialmente conosco. Por exemplo, pessoas que estão nos assistindo agora gostam de ter essa experiência, de ser contagiado pelo momento cômico, humorado, pelos momentos tensos de uma conversa. As pessoas querem participar da polêmica, elas querem ser contagiadas por tudo que a gente vive e aqui no podcast. Pode fazer até uma enquete aí, se as pessoas gostariam de estar presencialmente conosco em um evento. Com certeza. As pessoas. Então, eu pensei, e não tem nada correlacionado a isso, em que as pessoas levam o podcast para um teatro, para uma igreja ou para um espaço em aberto e abre para que as pessoas estejam presencialmente participando conosco. Aí nós fizemos 2 eventos relacionados ao Apocalipse. A primeira edição foi aqui em São Paulo, Eu Acredito em Imersão no Apocalipse, e a segunda edição foi em Fazenda Rio Grande mesmo, região de Curitiba, imersão também no Apocalipse, que o senhor participou, e com um formato diferenciado lá.
Foi legal? Foi muito legal, né? Tem uma terceira ideia? Tem uma próxima no radar? O que vocês vão fazer? A gente primeiro precisa aperfeiçoar essa e fazer, não é que não deu certo, fazer dar certo, vender a ideia para as pessoas abraçarem, né? Para pegar, né? Para pegar, porque os stand-ups comedy gospel lotam o teatro. Os coach, meu Deus do céu, consegue levar muita gente. Agora a gente que leva um conteúdo bíblico, uma conversa que gera aprendizado, informação e edificação, por quê? As pessoas não podem participar disso também. Entendi. Se a pessoa tem um interesse de participar e ser contagiado por uma conversa como a gente está tendo aqui hoje, por que não participar de um evento com tema, com pautas, com tópicos específicos para eles serem contagiados com aquilo que a gente entrega no estúdio? Então tem coisa nova aí chegando. Tem coisa nova chegando, tem legal. coisa boa acontecendo. Que legal, que legal. Não importa o que eu vivi, sobrevivi. Lembra da música? Ô, Fábio, eu sou péssimo de música. Ô, Fábio. Você nunca ouviu, não, pastor? Eu sou péssimo de Tem música. coisa boa chegando, tem algo... Nunca, pastor? Não. Agora vamos lá. Sua conversão, cara. O que você foi fazer no Curitiba, se você é baiano? Pastor, foi uma doideira. Eu acredito muito, até foi polêmico esses dias o que um pastor falou, ele teve até em seu podcast, pastor Eduardo Reis, ele falou algo esses dias que existem coisas... Há espíritos territoriais, demônios territoriais, que você só consegue ser liberto deles quando você sai do ambiente, ou sai do lugar, ou sai daquele território. Eu não acredito nessa visão espiritual que para você ser liberto de demônios, de espírito, ou ser liberto de algo, você precisa sair do ambiente do território. Mas o ambiente influencia a gente. Influencia. As amizades, as conexões ali. Então, eu acredito muito que existem pessoas que só vão obter sucesso quando sair da sua região e da sua localização. E isso aconteceu comigo. Eu já pregava a palavra após a minha conversão, depois de um ano ali, já estava pregando em Porto Seguro e cidade circunvizinha. Mas, se eu ficasse lá, eu acredito que eu seria só mais um pregador de Porto Seguro, que muitos amigos meus que continuam em Porto Seguro, eles não conseguiram romper. Eles estão lá pregando o evangelho, crente em Jesus, serão salvos, são uma bênção. Porém, eles não conseguiram ter nenhuma visibilidade em nenhuma outra área, seja como pregador, seja como obreiro, ou seja como profissional. Então, quando eu vim para São Paulo, foi um propósito de Deus. Quando eu vim para cá, eu morei na Baixada Santista, ali no Morro José Menino. Já crente? Já crente, eu vim convertido para cá. Solteiro? Solteiro. Quantos anos? Eu ia fazer 18 anos na moleque, época. novo. Moleque. Aí veio o Henrique, que me ganhou para Jesus, veio para cá. 3 dias depois ele entrou em contato, falou, vem para São Paulo, aqui vai ter muita oportunidade e tal. Mas você veio para tentar ganhar vida? Para tentar. Não era negócio de ministério, não. Era para trabalhar. Eu queria oportunidade, trabalhar, buscar uma profissão e tal. Aí eu comecei a morar em Santos. Como na minha adolescência também eu trabalhei na praia, fazendo pulseirinha, vendendo água de coco, eu sabia fazer pulseirinha de paia. Você sabe fazer esses negócios? Sei. Eu acho que agora eu consigo fazer alguma coisa ainda, mas não tanto quanto antes, né? Então a gente veio, eu tinha R$300, cheguei aqui, sobrou R$100, a gente foi, comprou material para fazer... 100 contos, você pegou? 100 contos, compramos material. Você tinha 100 contos para viver. É isso, cara? 100 contos. E olha que, tipo, a gente alugou nós dois alugamos um quarto lá em Santos, assim, no morro, que não tinha cômodo nem nada, era só um quarto onde você fazia a cozinha, colocava o colchão, e a primeira noite a gente dormiu papelão, pastor. A gente colocou papelão no chão ali. Não tinha colchão? Não tinha, a gente dormiu. A igreja depois foi doando fogão pra gente, panela e tal. Aí vocês congregavam e ficavam na praia vendendo... E ficam vendendo pulseirinha. Vivendo da sua arte. Vivendo da arte, né? Aí depois eu fui trabalhar de servente de pedreiro, em Cubatão, um sol escaldante. Você não tinha prática de servente de pedreiro? Não tinha. É pesado, né, Varão? Muito pesado. Eu fui servente muitos anos, meu pai. Fora que ali em Cubatão, há muita indústria, a poluição é terrível, horrível, né? Horrível. Terminava o dia, eu estava com a dor de cabeça explodindo. E eu nunca me achei... Você queria namorar? Porque a cidade... Queria, pastor. Aí na época, eu havia me apaixonado por uma mulher, ela não deu moral, aí eu fui embora.
Você foi pra cima, ela... Não dá, eu sou mais rolar. velho, não sei o quê. O que você quer da vida? Ela O que era que mais você tem? velha? Ela era. O que você quer da vida? O que você tem e tal. Aí você, não, tô vivendo a minha arte, não sei o que. Foi, aí não deu. Aí eu fui embora pro Rio. Pro Aí Rio de Janeiro? Eu fiquei 8 meses morando em Macaé, né? Caramba, você andou, Ivan. Eu fui morar em Macaé. Chegando lá, eu fiquei meio fraco espiritualmente. Foi viver da arte também, não? Não, lá eu já estava tentando trabalhar em outras áreas e tal. Em Santos, eu cheguei, depois de servente, que eu trabalhei uns 4 meses, eu comecei a trabalhar como controlador de acesso, comecei um curso de vigilante na época. Aí comecei a trabalhar. Aí eu fui para o Rio, procurei serviço, não achei. Fiquei 6 meses lá no Rio, crente, só que eu já estava enfraquecendo. E aí, esse rapaz que me recebeu lá, ele fazia parte da quadrilha, só que ele não se converteu. Aí eu fui morar no Rio. Você era amigo dele, da velha vida. Da velha vida. E ele te recebeu lá porque me era seu recebeu, amigo. Mas que não era meu crente, amigo. não. Não era crente. E aí ele bebia, começava a falar conversas que não convém, e isso foi... Vai voltando, e você sozinho tudo, ali. Eu sozinho. Aí Mas chegou você um momento... desviar, não? Não cheguei a desviar, não. Tomei umas 2 cervejas, mais crente. Tipo Salmo 73, conta os meus pés quase se desviaram. Quase desviaram, mas aí crente. você chegou a dar enfraquecida ali, mas ficou na fé. Enfraqueci, fiquei na fé. Só que aí Deus usou esse cara. O da velha vida, da quadrilha, que não era convertido. Ah. Ele chegou, Fabinho, dá pra ver aí que você quer ficar firme na lei de crente, que ele usava essa expressão. Lá na Bahia fala lei de crente. Lei de crente. Dá pra ver que você quer ficar firme na lei de crente. Cara, que não é bom pra você, não. Olha como você já tá aí, já jogou, né? Você tá tomando cerveja, já tá conversando umas bobeiras comigo. Você ficar aqui vai dar ruim. Tem um lugar bom pra você, cara. Verdade, né? Tem um lugar bom pra você. Eu morei lá, só que lá é muito frio, você só tem que suportar. Mas você ir pra lá, você vai se dar bem. Nilson, o nome dele. Vai pra Curitiba, velho. Vai pra Curitiba. Aí ele trabalhou lá em Curitiba de guardiã noturno, ele tinha um contato do cara. Guardinha aqueles da moto que fica da apitando? Moto, apitando? Da moto. E na época, não era na moto, era o apito mesmo. Chegava na frente das casas e apitava. E um frio, mas de moto? Pastor, de moto. Menos 2 graus. Não, lá é frio. Menos 2 graus na época. Ainda mais pro nordestino, né? Lá não faz frio lá na Bahia. Não faz. Aí no Rio, eu saio do Rio. Aí ele entrou em contato com esse cara, arquitetou, o cara mandou a minha passagem. Eu fui de ônibus para Curitiba, morar num alojamento junto com um monte de paraibanos. Uhum. E foi muito desafiador, difícil. Que bairro que é de Curitiba? Foi um bairro por nome de Sítio Cercado. Sítio Cercado. E aí eu ficava no alojamento. Só que o alojamento era muito diferente do bairro. Era uma bagunça o alojamento. E muito sujo também, né? Eu sempre fui simples, a minha pobre, mas a gente tinha organização. É pobre, mas é limpinho. É limpinho, né? E lá era uma loucura, uma doideira. Aí chegando lá... Mas você é crente. Aí você crente, voltou, veio pra Curitiba, procurou uma igreja. Curitiba, cheguei lá, tinha uma igreja próxima de casa. IATS, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Curitiba, congregação de Jardim Maringá, é uma vila. E aí eu, no alojamento, antes de ir trabalhar, pegar a moto para apitar, eu ia para a igreja, no alojamento. O negócio da moto é tipo 10 da noite. Isso, começa, a partir das 11 da noite começa ali para a gente fazer. Que é o guardinha da rua. É, o guardinha da rua noturna. Aí eu comecei a ir para a igreja ali, comecei a receber as primeiras oportunidades na igreja. O pastor Evaldo me levou na sede na época, me apresentou todos os pastores, veio da Bahia, mas é um pregador, já deu uma boa palavra lá na igreja. Aí eu comecei a pregar em Curitiba e região. E você, né? Quantos anos aí você tinha já? 19, 20? 19 anos. Já tinha 19 anos. Ia fazer 20 anos já, pastor, porque eu casei com 21. Aí, nesse alojamento, do lado, tinha uma menina lá, uma mulher, que eu sempre via ela e tal. Aí, um dia ela olhou para mim... E você olhou para ela? Eu olhei para ela, mas fiquei tranquilo. Na igreja, um dia que eu ia pregar, ela estava lá. Ela era da igreja? Ela estava afastada. Mas aí eu estou pregando, de repente o Senhor me dá uma palavra para ela. O Senhor está esperando uma posição sua para mudar a sua vida, porque Ele tem o melhor para você. E eu não sabia que o melhor para ela, um ano depois, seria eu. Que eu casei, Giane, minha esposa. Giane, minha esposa, casada. Você conheceu ela, então? Casada há ela estava afastada. Estava afastada. Aí você pregou, preguei na igreja, deu uma palavra para ela. O Senhor me usa, tá vendo? Caramba. E aí vocês começaram. Aí depois que ela começou a congregar, você foi pra cima, né? Não, depois que ela começou a congregar, ela veio pra cima. Ela veio. É. Jane, ó, não é que quem tá falando aqui é ele. Mandou mensagem, entendeu?
Mandou mensagem. E aí começou a namorar? Começamos a conversar e tal. Que legal. E você trabalhava de guardinha ainda? De guardinha, e depois eu fui trabalhar com o irmão dela como auxiliar de eletricista. Trabalhei muito tempo de auxiliar de eletricista com o irmão dela. Depois eu fui trabalhar como controlador de acesso também. Do curso que você fez, aí teve uma época que eu fiquei conciliando o trabalho com pregações lá na região, até eu preguei em congresso da UMATS, em Curitiba, grandes eventos de 170 congregações, eu cheguei a pregar em 157 congregações em Curitiba. Então Caramba! Isso abriu muita porta para fora, né? E aí chegou controlador de acesso. E aí chegou um momento que não estava dando mais para conciliar o trabalho com as agendas. Aí eu entrei na itinerância. Aí eu viajei a alguns estados do Brasil pregando, tive a oportunidade de pregar nos Gideões, na Umadego e tal. Mas já casado? Já casado. Mas aí teve um momento que eu abri mão, dei uma pausa total na itinerância. Em 2022 eu dei o início ao podcast. Aí comecei a me dedicar, né? Aí não dá para ficar viajando, né? Não dá, eu comecei a me dedicar o primeiro ano ali, praticamente, o segundo ano, ao podcast, porque eu acreditava que, de alguma forma, o eu acredito ia acontecer. Né? É claro que daí eu tive oposições, contrariedades, teve gente próximo que pediu para eu fechar, para eu desistir, que eu fechar não tinha o podcast? jeito. Fechar. Como? Por quê? Não, O que a pessoa tem a ver? Não, mas é que começou a incomodar, né? Incomodar. Como eu exemplo? levava. Me dá um exemplo. Por exemplo, teve um rapaz lá, o Zion, ali do sul do Brasil, que ele vive fazendo vídeo denunciando pastores, denunciando convenção e tal. Muita coisa que ele fala tem razão. Outras coisas há exagero da parte dele. E eu acabei levando ele no podcast. Após eu ter levado ele no podcast, a gente brigou ao vivo. Brigou mesmo, discutimos ao vivo, a ponto dele se levantar. Porque ele começou a dizer que não havia mais Deus na instituição, que todos os líderes evangélicos eram bandidos, os pastores eram corruptos. Aí virava para a câmera e dizia, se você faz parte de uma instituição dessa, sai dela. Aí foi contra o que eu acredito. Aí nós começamos a debater. Eu falei, não, eu concordo que existe gente ruim, existe gente pilantra, existe gente corrupta, mas pega o povo de Israel. Existiu muitos reis corruptos que lideraram e reinou sobre Israel. Mas Deus não perdeu o controle do seu povo. Aí virou uma treta. Aí virou uma discussão. Aí ele começou a me ofender. Você defende porque você é um itinerante, hipócrita, usurpador da igreja e tal. Aí eu falei, mas tá bom, beleza. Mas você tem um canal que é monetizado, que vive dos escândalos da igreja. E aí eu acho que poderia não ter usado isso, porque ele era o convidado. Foi um erro meu nessa parte. Mas no momento você acaba ficando nervoso e quer trocar ideia e você acaba ofendendo também. Aí foi o momento que ele se levantou, veio para minhas costas, deu 3 tapinhas, me xingou, ao vivo, está lá até hoje. Você não tirou? Não tirei, vou tirar. É minha prova do que aconteceu no podcast, entendeu? Xingou a minha mãe lá. E aí o que aconteceu? 2 dias depois, ele começou a fazer vídeo denunciando a igreja em Curitiba, principalmente o meu presidente. Falando de apartamento, de uma compra de apartamento, e todos os vídeos que ele fazia, ele colocava imagem do podcast. E tudo isso é culpa do cara lá do podcast que defende essa raça, essa coja. Então, acabou me desidratando e me desgastando no ministério local. E o ministério me colocou como pivô de tudo o que aconteceu com o nome do pastor na época. E aí teve gente próxima falou... Mas as denúncias dele tinham razões de ser? Não tudo, mas a maioria das coisas sim. Tinha, né? Tinha. Só que você não tinha culpa de nada. Eu não tinha culpa, né? É como dizem, levou a raposa para o galinheiro, mas eu não sabia que o galinheiro estava sujo, entendeu? Não. Então, é complicado. Aí começamos a desidratar. E pessoas próximas começaram a dizer, fecha esse podcast, tá vendo que você está só arrumando problema para você, tá perdendo prestígio com os pastores, tá vendo que não vai dar certo, o que você está ganhando com isso? Na época, nenhum canal era monetizado, então não estava ganhando nada. Só encrenca. Ao contrário, eu fechei muita porta, né? Depois disso, principalmente em Curitiba, onde eu tinha pregado em 157 congregações. Tem o quê? 2 anos desse episódio? Eu preguei em 2 congregações depois de 2 anos, entendeu? Então houve um cancelamento silencioso após esse episódio. E o conselho, na época, eu entendi a pessoa que falou isso. Talvez ele queria o meu melhor, mas ao mesmo tempo anulando um sonho que havia em mim, em algo que eu acreditava, né? Fecha, desista disso aí.
Você não tem capacidade. A forma como falou foi muito agressiva. Você não tem a capacidade para administrar. Ele pegava a pessoa que outros canais na época começou a comentar para hypar em cima, e aí pegava comentário das pessoas dizendo que eu não soube entrevistar, que eu não soube conduzir a entrevista. Aí ele mandava para mim. Você teve. Sim. Se fosse hoje, você não ia chegar, não chegou, né? Não, eu deixava ele falar hoje. Eu provocava para ele falar mais ainda, entendeu? Ou falar, eu não concordo com tudo. Tá. E no final eu só falava, isso aqui é a opinião dele. Eu não concordo, não reflete. Eu acredito que por mais que tenha problemas, existe gente boa, existem mais homens de Deus do que problemáticos. Vocês se acertaram? O Zion? É. Não, ele de vez em quando vive fazendo vídeo contra mim aí ainda. E o que você... Então fica assim. Fica, eu só mando mensagem pro Isaías, não o Zion, né? O Isaías, que já foi obreiro em uma igreja, cuidou de departamento de missões, fez um trabalho missionário incrível. Isaías é o Zion, né? Ele ia para as ruas, ele tinha um movimento chamado Profeta de All Star, evangelizando jovens e tal. Esse legal. Isaías aí tem um chamado extraordinário de Deus, né? Que eu acredito que vai além do que ele faz hoje, que é só expor a nudez, os escândalos e os erros da igreja. Ele pode continuar falando as verdades que ele fala? Sim. É um chamado? Pode ser. Mas ele pode fazer mais. Ele tem mais do que isso. Entende? O chamado dele é além disso. Eu acho que tem diferença do desigrejado. Eu não sei. Eu não posso julgar, né? Mas eu acho que tem diferença do desigrejado e do desinstitucionalizado. O cara que não quer estar na instituição, mas não abre mão da Igreja de Cristo. Né? Porque a Igreja de Cristo não tem placa, a Igreja de Cristo não tem CNPJ. Então, é isso. É o desigrejado e o destemplado, né? O desigrejado é aquele que há um rompimento. O destemplado é aquele que sofreu uma frustração, uma decepção, e aí fala, sabe, Edilma, eu vou continuar servindo a Jesus em casa, mas ele é dizimista. Dizimista ou não, mas assim, ele acredita que a igreja é o povo de Deus, né? Isso. Então é isso. Bom, Fábio, cara, quero te agradecer. E redes sociais, quais são as suas? Hoje é misturado, não é? Você tem a sua e tem a do Eu Acredito, como que é? Eu tenho a minha pessoal, que é o Instagram, @oficial Fábio Santos, e tem do podcast, que é oficial Eu Acredito Podcast, e tem do portal, que é Eu Acredito na Minha Geração. O portal é um site? Não, é Instagram também o portal, que a gente... tá. Os portais hoje virou tudo Instagram, né? Tu pega, por exemplo, Léo Dias, Instagram. Você pega os grandes portais. Então você tem vamos lá de novo, o portal, como que é? Eu Acredito na Minha Geração, sem o acento. No caso do Instagram. Vai lá, Eu Acredito na Minha Geração. Aí tem o seu pessoal. Oficial Fábio Santos. E o do podcast. Oficial Eu Acredito Podcast. O que vem pela frente aí no podcast? Tem uma agenda já para essa semana, para a semana que vem? O que tem? Temos. Qual que é a frequência lá? Pastor, a gente grava todos os dias. O mínimo que a gente grava na semana é 3, né? E aí... Só que na maioria das vezes gravamos outros dias na semana. Então, tudo ao vivo ou não? Tudo ao vivo, pastor. Melhor ao vivo, né? Porque na quarta vai estar o pastor César Cavalcante, né? Verdade, amanhã é meu dia. Amanhã é seu dia. Amanhã é meu dia. Hoje, terça-feira, vai ter o pastor Fábio Pimenta, e quem está entrevistando daqui a pouco, às 14 horas, vai ser o Danilo Shoa, diretamente de Curitiba. O Danilo Shoa é quem trabalha comigo nos cortes e tal. E aí, vez ou outra, ele faz o co-host comigo lá também. E semana que vem também já tem um pessoal bom para estar com a gente. Vai estar uma... esqueci o nome dela. Vai estar a Ju Mendes. A Ju Mendes deu certo. Ju Mendes, dia 11, vai estar dia conosco. 11? Que legal. Ju Mendes vai estar conosco. Ela está se mudando para Santa Catarina, né? Isso. Então ela é baiana também, mas está mudando para Santa Catarina. Acho que vai ser legal. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. E tem toda uma programação que a gente solta nas nossas redes sociais aí depois. Bom, você pode se inscrever no nosso canal. A gente podia estar matando, roubando e destruindo, mas estamos aqui humildemente. Ou a gente podia estar fazendo investigações à noite lá em Curitiba, lá em Goiânia, mas estamos aqui humildemente pedindo para você se inscrever no nosso canal e também lá no canal do Fábio, que é o Eu Acredito Podcast. Fábio, obrigado, meu irmão. Pastor, muito obrigado pelo convite, uma honra ter essa conversa aqui com o senhor. E você veio hoje aqui com o Marquinhos e não marca pro Marquinhos vir aqui falar, dar uma entrevista com a gente? Então, eu já trouxe aqui pro senhor conversar com ele, já veio uma data, né? Então, Marquinhos esteve lá, eu perguntei para ele, pastor,
Eu falei para ele que eu nunca tinha visto enterro de anão. Isso não se fala, velho. Não se fala. Ele me quebrou, pastor. Mas tem, né? Normal, velho. Tem. Por quê? Por quê? Não quero saber, pastor. Ele nem respondeu ao vivo. Ele mandou mensagem. Ele mandou mensagem. Vamos marcar pro Marquinhos estar aqui com a gente. Gente, estamos ficando por aqui. Às 14h eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.